Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar uma palavra de reflexão, uma palavra reflexiva. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui, nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Eu quero ler aqui 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 em diante, que diz assim: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos, traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa, que deixei em Troade, em casa de Carpe, os livros, principalmente os pergaminhos. Aqui o apóstolo Paulo, ele já estava ciente que a sua execução estava próxima. Ele havia cumprido a sua missão com excelência, ele havia feito e realizado aquilo que Deus determinou para que ele viesse a fazer, porque Deus tem obras específicas na vida de pessoas específicas. Deus chama pessoas específicas para cumprir propósitos específicos. E Deus chamou Timóteo, Deus chamou o apóstolo Paulo, melhor dizendo, para cumprir e fazer, ser um implantador de igreja, um grande missionário, um apóstolo. E aqui ele fala, procura vir ter comigo depressa, porque o meu fim está próximo. Então ele começa ali, a fazer algumas correções, solicitando, pedindo a capa, pedindo os livros, e ele lhe fala de um que causou muitos males, e ele entregou, que o Senhor lhe recompense segundo as obras. Ele vai falar aqui também porque resistiu às palavras. Irmãs, e ele fala aqui de algumas situações no qual não apareceu ninguém para a sua defesa. O fato é que chega um momento que Jesus ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Ali na ocasião da ceia, porém, é sempre muito bom ao longo da nossa vida nós examinarmos algumas situações da nossa vida, o que nós estamos fazendo, fazer um exame. A Bíblia diz que de Deus não se zomba em Gálatas. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Então, não esperar, não ficar aguardando Deus, muitas das vezes, nos colocar em uma situação de um particular ou de uma disciplina para fazer alguns reparos, algumas retratações com algumas pessoas. Eu quero citar aqui, irmãs, 2 fatos, eu não quero me demorar muito nesse vídeo. Primeiro fato, eu recebi uma bênção muito grande. E essa bênção que eu recebi, eu tô aqui olhando para as minhas mãos, porque foi uma bênção muito grande. Eu ainda não posso falar o que é, mas foi uma chave que eu recebi, que eu precisava muito, de um algo, de um bem. Eu ganhei, Deus me deu. E Deus usou um vaso de honra na terra. E eu me lembro que algumas vezes na minha vida, durante a minha trajetória, na minha caminhada cristã, eu de vez em quando, isso depois que eu aceitei Jesus, viu, irmãs? Depois que eu aceitei Jesus, porque o homem quando não tem Jesus é uma coisa, depois quando tem Jesus, de fato, de verdade, é outra coisa. Eu me lembro que durante alguns períodos na minha vida, eu faço alguns exames de mim mesma,
como que tem sido, como que eu tenho tratado as pessoas, como que eu tenho tratado a obra de Deus, como que eu tenho lidado com aquilo que Deus tem me confiado, como que eu estou tratando as pessoas, sobretudo aquelas que não podem me beneficiar ou me privilegiar em nada, como que eu tenho tratado essas pessoas, como que eu tenho me tratado, como que eu tenho me tratado o templo, o corpo que Deus tem me confiado. De vez em quando eu faço esses exames, e isso é muito bom e muito benéfico. E eu me lembro que alguma das épocas, né, eu faço isso na minha vida. E recentemente eu fiz isso, né, e não tenho nenhuma vergonha de dizer. Antes de eu receber dessa chave se materializar na minha mão, na minha vida, no meu cenário, no meu contexto, eu fiz esse exame e eu procurei corrigir tudo aquilo que era necessário ser corrigido e não ficar fazendo causas no mundo material, porque, irmãs, atitudes que às vezes nós temos e tomamos impedem as bênçãos de Deus na nossa vida, atrapalha. Pode nem impedir, mas atrapalha um pouco, viu? E atrapalha bastante. E foi algo que Deus ministrou no meu coração. E eu quero incentivar você, né? Às vezes é um telefonema que você precisa dar para alguém. Às vezes é um pedido de perdão. Às vezes é uma reparação. Você está devendo algo a alguém, algum dinheiro a alguém, você não pagou. Ou às vezes você está devendo um presente, algo que você falou que ia dar e você não deu. Eu não sei, irmãs, mas eu creio que o Espírito Santo ele já está aí ministrando. É sempre muito bom fazer essas reparações, um pedido de perdão. Marca, tu já pediu perdão? Ih, várias vezes, né? Várias vezes, né? Às vezes é um algo, uma atitude, às vezes é uma bênção, às vezes, eu não sei, irmãs, mas de vez em quando eu me lembro que recentemente eu fiz isso, antes de receber essa chave. Eu fui lá nas minhas gavetas, das minhas memórias, fui tirando tudo lá, ó. Senhor, traga à minha memória o que eu preciso corrigir, né? O que eu preciso. E Deus me abençoou. Mas ainda tem uma situação ali que eu preciso resolver com uma pessoa que ficou lá, né? E por que você está falando isso, irmã Raquel? Eu li aqui essa palavra, o apóstolo Paulo, ele já está aqui no fim. Ele vai falar para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. E existem coisas na nossa vida, irmãs, que é necessário pressa. Pressa, vai lá e faz. E eu tô falando isso porque eu participei de uma palestra. Eu não sei, mas aquilo era uma palestra, era um encontro para poucas pessoas, para mulheres líderes que exercem, né, uma liderança. E era pouquinhas pessoas. E a palestrante lá, a pessoa, eu não vou citar nomes, ela falou algo ali, irmãs, que eu gostei muito. E tem tudo a ver com essa palavra. E era isso que eu queria falar aqui nesse vídeo. A palestrante, uma mulher muito madura, uma mulher muito inteligente, uma mulher muito sensível, uma mulher, uma matriarca, outra matriarca, digamos assim, né? Não uma santa, uma deusa, não, mas uma matriarca. Encontrei a segunda matriarca. E ela ali, irmãs, ela
foi convidada para dar a palestra lá, o ensino, a pregação, nem eu sei o estudo, mas foi uma palavra assim muito abençoada e abençoadora. E eu gostei muito porque eu vi ali nela, ao ministrar a palavra, ela foi profetisa, ela profetizou. Foi uma mensagem forte, de juízo, de peso, de correção, de disciplina. E eu amei aquela palavra. Depois até eu falei com ela, né? E eu nem sei se eu gravei aquela palavra, irmãs. Que eu vi que, né? Não é essas mensagens como nós estamos acostumadas a ouvir, irmãs. E um profeta, na sua essência, ele prega uma palavra dura de juízo, de conserto, de correção. O nível foi esse. E eu amei a palavra. Por quê, irmã Raquel? Porque eu acredito que nós nunca estamos 100%. Sempre tem algo que precisamos de melhorar. E não é pouca coisa não, irmãs. Às vezes é muita coisa. Porque nós temos a péssima mania de só achar que o outro que tem que mudar, que a gente não precisa mudar. Quanto que, na verdade, nós é que muitas das vezes precisamos mudar. Mas isso é outra história. Vamos aqui pro vídeo, pro tema aqui para não sair. E ali, né, eu amando aquela palavra e ela citou uma ilustração que tem tudo a ver com essa palavra aqui. Ela falou que a mãe dela estava no finitude, no final da vida. E eu quero encerrar com essa história, porque essa palavra ela dá em vários outros desdobramentos. E é somente uma reflexão, irmãs. E no meu íntimo, eu creio que esse vídeo nem vai ter tantas visualizações assim. O que importa é que vai chegar para a pessoa que Deus endereçar. O que importa é que eu vou estar cumprindo aqui o meu propósito para aquilo que Deus me chamou. Trazer a reflexão. Não importa se vai ter muitas visualizações, se as pessoas... O que importa é que eu vou falar aqui o que Deus me tocou para eu compartilhar. E ela falou que a mãe dela, já no final da vida, bem senhorinha, antes de morrer, falecer, muitos anos, né, de vida, isso tem a ver com essa palavra que o apóstolo Paulo aqui também estava na sua finitude, e tanto que ele vai chamar aqui Timóteo, e essa mulher estava contando, a palestrante lá, a líder, né, a pastora, ela estava falando que a sua mãe estava no fim da vida e ela já sentia que ia morrer. E ela chamou a filha dela, essa que estava pregando, falando, né, ministrando, dando palestra, dando ali um ensino. E de repente ela fala assim: chama fulana de tal. Aí ela: fulana de tal? Isso, minha filha. Chama fulana de tal, aquela pessoa do círculo de oração que trabalhou comigo durante muitos anos. E a filha, ela contando, né, essa história. A filha sem entender, mas mamãe, por que agora? A senhora quer encontrar ela? A senhora quer que ela venha aqui? Sim, eu quero que ela venha aqui. E a filha perguntou: mas por quê? E ela disse: porque eu preciso ter um acerto de contas com ela. Eu preciso pedir perdão para ela, porque eu fiz muito mal para ela. E ela foi lá, chamou a tal mulher, e ela, a irmã lá, né, que também já era uma senhora, aí ela falou, né, para a filha,
que havia causado muita dificuldade, perseguiu a senhora durante muitos anos, dificultou. Enfim, mas a Bíblia diz que precisamos sempre examinar e não esperar chegar, né, a um momento como esse, ou chegar a um luto para corrigir ali, né, algumas coisas, algumas situações, que isso ficou no mundo espiritual, irmãs. As nossas obras, em Apocalipse vai dizer que descansem em suas obras os acompanhem. Está lá em Apocalipse. E as vossas obras, agora, né, descansem, as vossas obras os acompanhem. Está lá em Apocalipse, irmã Raquel, está lá no livro do Apocalipse. Que fala, a pessoa morre, falece. Depois vocês me ajudam aí, coloca, amada igreja. Porque, irmã Raquel, nesse sentido de gravar onde é que tá, eu sei que tá lá em Apocalipse. Depois eu venho e eu trago, amada igreja. E as vossas agora descansem e descansem. Aqui, ó, encontrei. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, porque as nossas obras acompanham até no plano da eternidade. E cada um vai receber seu galardão também de acordo com as suas obras aí aqui na terra, irmãs. Então, algo que você faz aqui, você ajuda, tudo isso é contabilizado no mundo espiritual. E de vez em quando, irmãs, eu faço isso na minha vida e tem sido muito benéfico para ir reparando, retratando alguns erros, algumas situações, às vezes, né, que é necessário ser reparadas, né, serem retratadas. E eu me lembro que antes de receber essa chave, né, essa bênção muito grande, eu fiz esse exame com Deus. Eu fui, peraí, Jesus, deixa eu reparar isso aqui. Outra coisa ali, deixa eu reparar ali. Essa outra coisa aqui, deixa eu reparar aqui. O fulano lá, outra pessoa, deixa eu ir lá na casa do fulano, de fulana, reparar. Aquilo que era para eu ter dado, que eu não dei, eu retive. Tem isso, irmã, que eu tenho, amada igreja. Às vezes, ó, tô lembrando aqui de outro fato. Às vezes, Deus te toca para você dar algo para alguém e você não dá aquilo que Deus mandou você dar, irmãs. E você esquece, vai viver na sua vida, achando que aquilo dali não foi contabilizado. Tem isso, irmã, que eu tenho. Você faz ouvido de mercador, achando que Deus não considerou aquilo e aquilo fica, ó, lá no mundo espiritual. E é triste, irmãs, Deus nos colocar em uma situação, em um contexto, por exemplo, de um hospital, para refletir, pensar, analisar o que nós temos feito com a nossa vida, primeiro com Deus e com as pessoas da terra. É triste. Recentemente eu fui ao hospital visitar uma pessoa e a pessoa falou assim: Raquel, irmã Raquel, eu tô aqui nesse hospital há tantos dias
Será que eu fui tão ruim assim? Então, nós ouvimos e aquilo é colocado diante de Deus. Alguns reparos, alguns acertos, e você fica, não, Senhor, deixa eu reparar isso aqui, deixa eu reparar aquilo dali, para não fazer causas aí no mundo espiritual. Então, irmãs, que o Senhor nos ajude. E aqui ele vai falar. E o Senhor me livrará de toda obra má. No 18. Guardar-me-á para o reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, que o Senhor nos ajude de vez em quando fazer aí alguns exames. De vez em quando eu faço isso, eu sento, né? De vez em quando eu faço isso. Tem uma escada aqui, né, na minha janela, que tem uma janela. De vez em quando também ali eu sento naquela escada, né? Isso não é sempre não, irmãs. Isso daí, irmãs, é de tempo em tempo. É de tempo em tempo. Eu sento ali e começo a refletir. Senhor, como é que tá aqui minha vida contigo? Só, né? Inclusive, é um lugar diferente do meu recinto secreto de oração. Então, que nesse dia de hoje eu quero te encorajar, te incentivar, provocar a reflexão, ou um algo, uma situação, ou uma pessoa, e não esperar chegar a uma situação que Deus coloque para pensar e refletir, até mesmo de uma forma forçada, porque Deus, ele corrige aquele que ama. E o amor de Deus é tão grande, irmãs, é tão grande, porque existem pessoas que o pastor está falando, mas a pessoa não dá crédito. A pastora está falando, mas a pessoa não dá crédito. O discipulador está falando, mas a pessoa não dá crédito. A irmãzinha do YouTube está falando, mas a pessoa não dá crédito. Os pregadores falam aqui nessa plataforma linda e maravilhosa, estão falando, mas as pessoas não dão crédito. Os vasos, os profetas, as profetisas. Às vezes é um amigo, às vezes você vai para o monte, Deus usa um profeta para falar, para dizer, e você não dá crédito. Às vezes você está numa fila num banco, aí você escuta uma conversa ali forçada, que você está na fila, a pessoa fala alto, você ouve a história ali, a conversa, e às vezes aquela conversa ali, Deus faz você ouvir aquela conversa. Você está pensando que é aleatório? Não. Então, irmãs, que o Senhor nos ajude nesse dia de hoje, né? Que o Senhor nos guarde o nosso coração a não tender, privilegiar mais um do que o outro, que o Senhor nos ajude a caminhar nas pegadas dele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eis aí, Pai, cada um desses ouvintes, meu Deus. Eu não sei quem chegou aqui no final, mas o Senhor sabe. Eu quero te agradecer por essa pessoa que está aqui até o final, Pai. Obrigada pela vida de cada um. Continue abençoando, guardando e livrando, Pai, de toda obra contrária. E continue abençoando, Senhor. E se tem algo que alguém aqui precisa retratar com alguém, entregar algo, realizar algo, que seja feita a tua vontade, Pai. Ajude essa pessoa, dê força. Tira o ego, tira o orgulho, tira a soberba, Pai. E ajude essa pessoa a executar aquilo que é certo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Paz.